As regras para a desapropriação de terras para fins de reforma agrária seguem um rito processual muito específico. São levados em conta inúmeros componentes até que as terras sejam destinadas à agricultura familiar. Eu sou William França e é sobre uma dessas regras, a que trata dos esbulhos possessórios, que eu converso agora com a relatora da proposta na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, que é a deputada Daniela Rainer, que representa Santa Catarina pelo PL. Deputada, seja muito bem-vinda ao Palavra Aberta. Eu queria começar entendendo o que seria esse, quase que uma palavra técnica demais, uma palavra que assusta. O que é, afinal, esbulho possessório, por favor? Olá, William. Uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui com vocês, conversando a respeito de um tema tão importante, né? Quando a gente fala de assegurar propriedade privada, segurança jurídica, enfim. O esbulho possessório é realmente uma palavra bastante complexa, né? E ela trata das invasões de terra, digamos assim, vai lá, vai pegar água do vizinho sem autorização, também é esbulho possessório. Vai alterar o limite da sua cerca, vou botar a cerca 1 metrinho para lá. Isso é esbulho possessório. Mas o mais comum que a gente vê são as invasões de terra. E invasão de terra, esbulho possessório é crime. E a gente tem feito várias ações na Comissão de Agricultura, junto à Frente Parlamentar da Agropecuária, a nossa FPA, e a gente tem trabalhado muito no sentido de garantir o direito à propriedade privada. E quando a gente fala em propriedade privada, automaticamente a gente pensa que é a propriedade rural, mas não é só propriedade rural. Qualquer propriedade entra nessa lei. Inclusive nas áreas urbanas, então? Exatamente. Inclusive, há pouco tempo a gente teve um caso lá em Santa Catarina em Itajaí, que teve invasão de áreas urbanas. Então, quando a população urbana pensar, opa, peraí, isso é lá no campo, não tem nada a ver com isso, cuidado. Isso pode acontecer também na área rural. Tá. E a proposta dos senhores é alterar essa legislação, tornando alguma coisa mais complexa? Qual é a ideia da proposta ao tratar desse tema do esbulho possessório? Havia um projeto de lei e eu fiz a relatoria, né? Chamei para mim a relatoria e apresentei um texto alternativo que foi aprovado. No texto original, como tu bem falaste no início, a gente tem garantias que precisa descumprir os requisitos legais para poder ter direito à desapropriação, né? Para a gente ter essas situações, nesse projeto de lei originário, o descumprimento de uma única já garantia a indenização, a desapropriação. Então, eu fiz o projeto... Podiam ter todos os outros, mas com exceto de uma já valia. Exatamente. Descumprindo o único requisito, já valia. Então, o que a gente fez? No meu relatório, eu coloco que a gente somente pode haver desapropriação para motivos de reforma agrária se descumprirem simultaneamente os 3 requisitos. Então, isso garante a propriedade, garante a segurança jurídica, dificulta, né, essas invasões de terra, o esbulho possessório, né, e garante também, traz segurança jurídica para o empreendedor, para o produtor rural, para o proprietário, né, de qualquer imóvel. E esse é o nosso grande objetivo, né? Garantir a segurança jurídica, garantir o direito à propriedade, e são diversos projetos de lei, como eu falei, que estão rolando, né? Que estão acontecendo em diversas comissões. Alguns já passaram pela Comissão de Agricultura, estão na CCJ, alguns já foram aprovados, no sentido de nós termos um cuidado maior, uma legislação mais robusta, mais segura, que garanta o direito à propriedade. Para não haver, inclusive, o estímulo às invasões. Exatamente, esse é o grande objetivo, né? Inclusive, nos projetos de lei onde a gente aumenta a pena do esbulho possessório, inclusive no meu projeto de lei, ele tem um diferencial dos demais. O meu, ele tem uma agravante que dobra a pena quando o crime é cometido por grupos ideológicos ou grupos políticos. Então, hoje nós temos uma pena que é em meses, 2 ou 3, 4 meses, uma pena pequenininha, de detenção ou multa. E nesse projeto de lei, ele pode chegar até 8 anos de reclusão e multa. Então, o rigor da lei é que afasta o ânimos, né, de invadir. Eu acredito piamente nisso, que é o temor à lei, o rigor
a lei é que vai fazer com que as pessoas deixem de cometer crimes. Às vezes, não, às vezes infelizmente, não resolve. Mas a gente precisa ter, sim, penas mais rígidas para que a gente garanta que o direito seja, que a lei seja cumprida, né? A senhora, esse projeto que a senhora relatou é do deputado Zé Silva, né? A senhora tratou dele na Comissão de Agricultura e ele agora segue adiante. Ele segue para a CCJ e ele que é a Comissão de Constituição e Justiça. Isso, né? E conclui na CCJ. A senhora já tem tratado com seus pares? Como é que está essa questão do próximo passo? Temos conversado bastante com os deputados, a própria Comissão da Agricultura, né? Todos nós temos conversado com os deputados e foi aprovado na semana passada, né? Na KDR, na Comissão de Agricultura, e a gente quer, o mais rápido possível, aprovar também na CCJ, pautar e aprovar. A gente já está conversando com os deputados, fazendo as articulações para ter sucesso nessa aprovação. Com esse marco, depois ele, logicamente, tem que ir para o Senado, não é isso? Sim, senhor jurídico, sim. técnicos, e depois vai para o Senado. Vai para o Senado, né? Tá bom, deputada. Eu desejo sucesso nessa continuidade do projeto, né? Uma vez que ele já encerrou a sua participação nesta etapa, está conclusa, não é isso? Exatamente. Mas a senhora enxerga como um dos mais importantes projetos para que se resolva e se equilibre essas forças. Tem um conjunto de projetos nesse sentido, mas esse realmente é bastante importante. E tem outro detalhe importante que ele traz também. Ele garante que não haja diminuição do valor indenizatório pelo fato das terras estarem sendo invadidas, né? Como é que é isso? Me explica, por favor. Muitas vezes, quando existe uma invasão numa propriedade, o valor venal dela cai, né? Então, em caso de haver uma invasão, esse projeto ele garante que seja avaliado o valor da terra real, como se não houvesse nenhuma invasão ali. Né? Então, esse é o objetivo, né? Que não se perca também o valor venal das propriedades e precisa cumprir esses 3 requisitos simultaneamente para que seja possível a desapropriação. Tá. E a gente está falando de terras produtivas ou improdutivas ou não tem diferença quando se trata dessa questão? São terras produtivas, né? E quando a gente fala também que os requisitos são a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis para a preservação do meio ambiente, a observância das disposições que regulam as relações de trabalho e a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores, né? Nas terras produtivas. Então, são terras produtivas, dentro desses requisitos. A intenção é evitar o estímulo e a desapropriação para que a terra valha menos e o proprietário seja prejudicado. Exatamente. O grande objetivo é garantir que não aconteçam invasões de terra, né? A gente tem um histórico muito grande no Brasil, onde a esquerda, que é o grande fomentador dessas invasões, nunca fez regularização fundiária, né? O único presidente que fez regularização fundiária foi o último presidente Bolsonaro, que a gente nunca, né, estimulou esse tipo de prática, esse tipo de crime, que é o esbulho possessório, mas foi o governo que fez a regularização fundiária, entregando títulos a muitos assentados, que mais de 30 anos, muitos, né? E a esquerda não tem essa característica. Então, o que a gente quer evitar é esse fomento, esse aliciamento de inocentes que acabam servindo como massa de manobra para invasões de terra e que não é isso que a reforma agrária fala, né? Então, se o governo quer uma política pública séria, ele tem que fazer reforma agrária e não fomentar a invasão de terras. Tá certo. Deputada Daniela Rainer, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no Palavra Aberta e desejo sucesso nessa tramitação que segue agora. Muito obrigada. Eu conversei aqui com a deputada Daniela Rainer, do PL de Santa Catarina, sobre o projeto de lei 3.578 de 2024. Quer saber mais detalhes sobre essa proposta sobre a qual tratamos aqui? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br e as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar este programa, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.